Olá, você telespectador, hoje é dia 29 de agosto, terça-feira, e nós vamos acompanhar agora o que será destaque no seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição de hoje. Com altas temperaturas, fique atento a doenças do verão amazônico. Marinha não aceita a proposta de plano de resgate do rebocador que naufragou perto de Óbidos. Na Câmara, presidente da Comissão de Educação diz que transporte escolar melhorou, mas ainda há muitas reclamações. Programa de aquisição de alimentos beneficia cerca de 1.500 famílias em Óbidos. E ainda, idosa que teve a casa queimada pelo próprio filho pede ajuda da população. Essas notícias você vai acompanhar agora no seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta terça-feira, que já está começando. E muito boa noite a você que está nos acompanhando aqui pela Sentinela TV. Obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. Você que está acompanhando a nossa programação nos bairros da cidade e também nas demais localidades vizinhas. Aqui você fica sabendo dos principais acontecimentos que acontecem aqui na cidade de Óbidos e também na nossa região. E nós vamos iniciar o jornal Sentinela Notícias, segunda edição, falando sobre as notícias regionais. Sempre no terceiro trimestre do ano, a temperatura costuma elevar bastante por conta do verão amazônico e da baixa umidade do ar. É que as variações do clima trazem uma série de doenças respiratórias que ressecam a pele, dão irritação nos olhos e até sangramento do nariz. Só nesse mês, o atendimento nos serviços de pronto atendimento da capital do Amazonas aumentou em 30%. Vamos acompanhar a reportagem da Band Amazonas. Não há quem suporte um calor desse. Eu sempre passo mal aqui, né, por causa da quentura. E aí a gente pode sair, pelo menos assim, horário de meio-dia, por assim, ficar muito quente, muito... É horrível aqui no calor, horrível. Já a dona Fátima sofre com problemas respiratórios. Cansada e com dor no peito, né? E dor na costa. Nessa época de verão amazônico, entre julho e setembro, as temperaturas tendem a aumentar. A média da umidade relativa do ar registrada na capital ficou entre 35% e 85%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas a temperatura fica variando, com mínima de 25 e máxima de 35 graus. Segundo o IMET, 20 de agosto foi o dia mais quente em Manaus este mês, com 37 graus. A sensação térmica ficou em 39,7. Este especialista explica que o calor intenso é reflexo do período em que ocorre pouca chuva. Menos nuvens, mais radiação atinge a superfície, por consequência, as maiores temperaturas são registradas. Com a elevação na temperatura, os atendimentos nos SPAs da capital aumentaram em 30%. É que a queda na umidade relativa do ar favorece para o surgimento de viroses, doenças respiratórias e desidratação. Essa baixa da umidade ela acaba ocasionando porque, com a ajuda da desidratação, faz com que o corpo humano fique mais suscetível a esse tipo de doenças. Posso te dizer, dados mais recentes, assim, dos atendimentos que eu tenho feito, que doenças respiratórias têm aparecido bastante. Também os surtos virais, como vômito e diarreia, por conta de vírus que tem aparecido, até mesmo o rotavírus, tem causado esse tipo de doença. As patologias mais comuns são rinite, asma, dermatite, faringite, conjuntivites alérgicas e sinusite. É bom ir logo se prevenindo, porque setembro vai ser mais quente ainda, com a temperatura podendo chegar a 39 graus. A gente espera, pelo menos nos últimos anos, a máxima anual na capital tenha ocorrido no mês de setembro. E como já diz o ditado, o melhor é se prevenir. O principal é se hidratar bastante,
manter sempre a ingesta de líquido constante. Para as crianças em si, que têm mania de prender a urina, não prender, procurar ir bastante ao banheiro, tomar bastante líquido. E mudando de assunto, nós vamos atualizar agora as novas informações sobre o acidente com o rebocador da Bertolini e o navio Mercosul Santos. A Marinha não aceitou a proposta do plano de resgate do rebocador que naufragou aqui perto de Óbidos. A empresa, que apresentou a proposta, faz serviços de até 30 metros de profundidade, mas a embarcação se encontra a cerca de 60 metros. Quase um mês depois desse acidente, as 9 pessoas ainda continuam desaparecidas. Veja as informações. Quase um mês após o acidente envolvendo o rebocador e um navio mercante no Rio Amazonas, ainda não foi apresentado o plano de resgate dos 9 desaparecidos no acidente. Ontem, segunda-feira, uma empresa do estado do Amazonas se propôs a apresentar um plano durante uma reunião na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santarém. Mas ela não estava apta para realizar o serviço. Segundo a Capitania Fluvial do município, a capacidade técnica da empresa é limitada, não podendo retirar o rebocador que está no fundo do rio, em uma profundidade aproximadamente de 60 metros. Esta empresa pode realizar os serviços de resgate em profundidade de até 30 metros. Outro fator que impediu a aprovação é que a empresa faz os trabalhos desse tipo em locais que não apresentam riscos aos profissionais. No entanto, o trecho onde a embarcação se encontra é considerado perigoso, pois a correnteza é muito forte e a visibilidade é zero. Para realizar o içamento do rebocador, seria necessário uma readequação, como compras de novos equipamentos. Esta compra só seria possível se a Bertolini, dona do rebocador, antecipasse o pagamento. Na reunião, estiveram presentes familiares dos desaparecidos, representantes das empresas envolvidas, OAB, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, órgãos de segurança do Estado e o Ministério Público Federal. O MPF poderá nos próximos dias acionar a Justiça Federal em relação a esse caso. E ainda sobre essa reunião, a Bertolini tem até o dia 15 de setembro para apresentar um novo plano de salvamento aí do rebocador. Nós, claro, estaremos atualizando essas informações a você de casa assim que essas informações forem divulgadas. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no Jornal Sentinela Notícias, segunda edição. Na Câmara, presidente da Comissão de Educação diz que o transporte escolar melhorou, mas ainda há muitas reclamações. Programa de aquisição de alimentos beneficia cerca de 1.500 famílias em Óbidos. E ainda, idosa que teve a casa queimada pelo próprio filho pede a ajuda da população. Essas notícias você vai acompanhar logo após os nossos comerciais. Nós voltamos já. E nós estamos de volta com a sua programação do Jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta terça-feira, mais uma vez agradecendo a sua audiência e também a sua preferência por acompanhar a nossa programação de segunda a sexta-feira. E hoje, na Câmara de Vereadores, o presidente da Comissão de Educação afirmou que recebeu um relatório da empresa responsável pelo transporte escolar no município. Segundo o presidente, o serviço melhorou, mas ainda há muitas reclamações. Vamos acompanhar. Entre os destaques da sessão ordinária desta terça-feira na Câmara de Vereadores, várias demandas. O vereador Valdeci Milagre, do PSC, recordou a preocupação com a questão habitacional na área destinada à indústria no município.
Milagre ainda usou de artifícios legítimos ao seu cargo para cobrar empenho do governo municipal na resolução do problema do lixão, que já está praticamente dentro da área urbana. A questão da área industrial, que até hoje não foi resolvida essa questão. E nós sabemos que tem muitas pessoas que estão instaladas ali, uns que já têm residência, estão morando naquele local, outros que não têm residência porque não teve condições de fazer ainda, outros porque também temem fazer e serem lançados fora. Mas nós sabemos que realmente é necessário ser resolvida a questão daquela área, tanto que seja decidido para as pessoas que têm terra naquele local, que são donos, que possam continuar sendo seus donos, né? As pessoas da indústria, mas que as pessoas que têm um terreninho, que quer uma casa para morar, também seja decidido para que essas pessoas se tornem proprietários e assim construam as suas residências naquele local. Então eu fiz um requerimento verbal pedindo que se torne inscrito para que possa haver um meio, né, de tirar esse lixão que está ligado à nossa cidade e seja transferido para um local mais distante para que venha evitar esse tipo de poluição. Eu acredito que não só eu, mas todos os vereadores vão aprovar também o meu requerimento e a comunidade de Óbidos, eu acredito que agradece quando isso vier a acontecer. Rosinaldo Cardoso, do PEN, questionou a série de incêndios pontuais nos últimos dias. O vereador acredita na hipótese de crime e cobrou investigação das autoridades. E aqui vai a minha preocupação para que as autoridades competentes, Polícia Civil, Polícia Federal, possam estar verificando essa situação. Primeiro, pega fogo lá no matadouro, naquelas centenas de metros cúbicos de madeira que já estava 430 metros, já era destinado para a prefeitura. A cerca de madeira não pega fogo, mas a madeira lá de lei pegou fogo. E aqui ficou uma pergunta, será que isso não foi um crime? Eu me pergunto, como é que a cerca aqui só sabreque não pega fogo em definitivo e a madeira lá pegou fogo? E depois, justamente na madeira do Ibama que estava dentro do pátio da serraria lá. Está sendo obra de vândalos ou alguma pessoa que está sendo mandado por alguém aí. Eu estou preocupado. Gostaria sinceramente que as autoridades... Outro assunto que foi destaque na sessão foi relacionado ao transporte escolar. O presidente da Comissão de Educação comentou o relatório enviado pela empresa Vieira Transporte. Marinho disse que o serviço melhorou, mas ainda há muitas reclamações. Recebemos um relatório da empresa Vieira Transporte acerca de alguns trabalhos que estão prestando na terra firme. Muitos deles estão sendo executados, mas em compensação há uma demanda muito grande de reclamações, né? As pessoas têm nos ligado, dentro da Câmara, os próprios vereadores estão reclamando acerca de transporte, então quando for amanhã nós sairemos numa caravana para ouvir alguns comunitários e verificar algumas escolas acerca de transporte. Então muita reclamação nesses 2 últimos dias estão acontecendo, então vamos averiguar isso de perto. E em nota, a empresa Vieira Transportes e Serviços Limitada declarou que continua realizando a supervisão técnica dos polos educacionais, no sentido de realizar um serviço de transporte escolar de qualidade. A empresa também destacou a importância de todos fazerem a sua parte para que o serviço aconteça a contento. A nota ressalta que a empresa continua em processo de modificações e adequações conforme o exigido pela legislação e trabalha de maneira constante e transparente no sentido de dar credibilidade a um serviço tão indispensável para a educação do município. E mudando de assunto, o programa de aquisição de alimentos beneficia cerca de 1.500 famílias em Óbidos. O projeto de doação simultânea de pescado iniciou neste mês de agosto, nesse mês de agosto. Hoje, representantes da Companhia Nacional de Abastecimento participaram de uma reunião com entidades envolvidas nesta ação. Vamos ver. A reunião foi entre analistas da Conab, representantes da Associação de Pescadores Artesanais
órgãos de fiscalização municipal e entidades recebedoras de alimentos. O projeto de doação simultânea de pescado é fomentado pela Companhia Nacional de Abastecimento e integra o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Há cerca de 10 anos, a ACEPAMO teve um projeto aprovado para o município de Óbidos. A reunião foi uma espécie de prestação de contas e esclarecimentos aos envolvidos. O objetivo da nossa reunião, da nossa vinda aqui em Óbidos, é justamente fazer a supervisão do projeto. A ACEPAMO, que é a organização daqui de Óbidos que participa do programa, né? Nós temos um projeto de nível nacional, que a Conab do país todo executa, chamado de Programa de Aquisição de Alimentos. A ACEPAMO, ela encaminhou esse projeto no início do ano, foi aprovado, são R$600 mil em recurso. Na verdade, o objetivo maior desse projeto é comercialização dos produtos dele com o governo federal. E o governo federal compra por intermédio da Conab e doa dentro do próprio município. Isso está tudo previsto no projeto. O valor anual do projeto é de R$600 mil. Esse valor é negociado no próprio município e beneficia as entidades socioassistenciais locais. Atualmente, cerca de 1.500 famílias ligadas à Pastoral da Criança recebem a doação de pescado na cidade. Essa reunião ela tem como objetivo um esclarecimento para todos nós que somos recebedores do pescado e também para os pescadores. Então, eles estão esclarecendo como é para a gente lidar com o pescado, os cuidados que nós temos que ter, a fiscalização que tem que ter. Em cada paróquia, aproximadamente 500 famílias recebem esse pescado. E fora as associações também que a gente beneficia, né, como o hospital, aqui a diocese, né, Fazenda da Esperança, também a Casa Familiar Rural. A última etapa do projeto esse ano iniciou neste mês de agosto e deve se estender até o final da safra pesqueira, em novembro, quando começa o período do defeso. O projeto beneficia diretamente 85 pescadores artesanais. As doações serão feitas 3 vezes por semana. Nós temos fazendo segunda, quarta e sexta-feira da semana. Por enquanto, né, por causa que ainda está meio pouco peixe, mas graças a Deus está aumentando e nós pretendemos levar muito mais além, como também para a zona rural. E mudando de assunto, nós vamos agora falar de uma situação muito difícil que aconteceu com a dona Raimundinha, assim conhecida por todos. Ela tem 61 anos e teve seus objetos e também a sua casa queimada pelo seu próprio filho, que tem problemas mentais. Ele está preso e ela apela à população qualquer tipo de ajuda. Vamos ver. Dona Raimunda da Silva, de 61 anos, está bastante debilitada e não conseguiu falar com a nossa equipe de reportagem. Ela teve sua casa queimada pelo próprio filho no último sábado. Segundo ela, não é a primeira vez que ele comete esse ato, devido ter problemas mentais. O fato aconteceu quando ela estava para uma comunidade vendendo seus produtos, pois ela trabalha há bastante tempo como camelô. E quando chegou, encontrou a casa e todos os seus móveis queimados. O filho, de aproximadamente 34 anos, está preso. E o medo de Dona Raimunda é que ele seja solto e faça algo com ela e a sua neta. Esta comerciante, que conhece Dona Raimunda há bastante tempo e também conhece a sua situação, faz um apelo para que a população possa ajudá-la. A gente tinha ido para a festa lá no Palpichuna, né? Isso a gente foi no sábado, devia ser umas 8 horas da noite quando aconteceu isso. E a gente só retornou no domingo, quando chegou as coisinhas dela estavam tudo queimada, televisão, botijão de gás, tudo. Então eu faço um apelo assim para a população, para os vereadores, para o prefeito, entendeu? Que dê telha, para a gente arrumar lá para ela, entendeu? E se tiver alguém que possa doar a porta para a gente colocar na casinha dela, para ela já morar na casa dela mesmo lá na frente, né? Porque ele já queimou uma vez a casa dela. Ela já estava morando num cômodo atrás e ele queimou de novo. Aí agora acabou tudo. E ela está muito debilitada. Queria também ver se a gente conseguia internar ele, entendeu? Eu faço um apelo para o prefeito, se ele puder ajudar ela de arrumar os papéis que ela está correndo atrás, entendeu? Para internar ele numa clínica, entendeu?
Isso, ela não tem como falar, entendeu? Mas a ajuda maior vai ser essa, porque ela vai ficar mais tranquila. A gente tem até medo dele fazer alguma coisa com ela, né? Porque mora só eles. Segundo Dona Marli, Dona Raimunda perdeu todas as suas roupas e muitos objetos importantes, inclusive o próprio material escolar da neta, que o homem botou fogo. E a gente trabalha aqui há muito tempo, ela trabalha aqui na feira, ela é muito conhecida. Dona Raimunda, mãe do Cabeça. Ela perdeu todas as coisas, né? Tudo, não tem nem roupa, nem nada. Nem a filha dele. Nem a filha, ele queimou até os livros da menina, que poder doar caderno, lápis, essas coisas, eu vou agradecer muito. Quem quiser ajudar, onde pode entregar? Pode trazer aqui na feira, entendeu? Aqui na feira, na banca dela, ou na minha lojinha ali do lado também, ou aqui na Dona Noêmia, na Portadora Natal, pode deixar lá que a gente ajuda ela. Muito triste a situação pela qual a Dona Raimundinha, assim que é conhecida, ela passou. A gente foi até o local hoje pela manhã onde ela estava, ela queria fazer o apelo, ela mesma, mas ela não conseguiu, ela começou a chorar devido à situação pelo qual ela passou, ela relembrar a sua casa queimada, suas roupas queimadas, os seus móveis ali todos queimados, né, que ela conseguiu com muito suor mesmo. Ela é camelô, a gente vê o trabalho dela mesmo, que ela se esforça para vender as suas coisas, para manter a sua casa, para conseguir as suas coisas. E você que se solidarizou com essa situação da Dona Raimundinha, que é uma situação muito difícil, você pode trazer a sua doação ali mesmo, no local onde ela vende, ali do lado do Hotel Irapuru. Ela vende lá, trabalha com produtos de camelô, então você pode trazer mesmo aqui nessas lojas da feira, próximo à Feira do Produto Rural, ou então trazer a sua doação aqui na Sentinela TV, que nós levaremos até a Dona Raimundinha. E essas foram as informações desta terça-feira. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações para você de casa ficar bem atualizado. A semana só está começando, ela tem muita informação para você de casa. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário. E a você eu desejo uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.